Bia Albuquerque, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Ari. Boa tarde aí para todo mundo que está aí nessa correria de levar e buscar as crianças na escola. Essa chuvinha que chegou deu um alívio, mas dá uma confusão no trânsito aí na hora do almoço também, né? Até a galera entender o que está acontecendo. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana. A gente estava até conversando aqui antes de entrar ao vivo sobre os professores, né? Na semana que vem, na terça-feira, é o Dia dos Professores e as crianças vão ter até uma folguinha aí, juntando o Dia das Crianças com o Dia dos Professores nos próximos dias. E a gente estava comentando sobre como os professores marcam a nossa vida. Total. Né? E para começar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram justamente para trazer histórias de pessoas com seus professores. Histórias marcantes. E eu tenho certeza que todo mundo tem uma história de um professor que marcou a vida da gente, com certeza. A gente estava falando sobre os professores que fazem a alfabetização, ali da educação infantil, como eles marcam, eu lembro o nome, eu lembro a carinha dela. Então, assim, é muito bacana a gente lembrar disso. E a história que mais me marcou, que foi compartilhada, foi, na verdade, um professor de faculdade, uma mulher de 40 anos que decidiu fazer uma nova faculdade. Demais e no meio do caminho, engravidou. E aí, quando ela voltou com o bebê, amamentando, aquela confusão, mas ela voltou para ter as aulas, e ela disse que teve um professor específico de uma matéria que foi maravilhoso com ela. Segurava o bebê para ela fazer uma prova. Então, assim, com certeza, bons professores marcam a vida de todos os alunos, né? Eu acho que todo mundo tem uma história bacana. E quando a gente fala de professores, a gente pensa também que os professores precisam se sentir bem no ambiente escolar. A gente tem essa ideia de que a escola é para o aluno. E, com certeza, ali o aluno entra para aprender, né? Mas para quem oferece todo esse conhecimento, também precisa estar bem, se sentir bem, ser uma pessoa capacitada e ser uma pessoa valorizada. A gente tem, historicamente, no Brasil, uma desvalorização da área de educação. Sim. E quando a gente encontra escolas, instituições que valorizam esses professores, e eu conversei muito com a Babi sobre isso, a gente falando sobre educação, que a gente vê, quando você tem uma escola que os professores tem muitos anos lá, não tem aquela rotatividade, entra um professor, sai outro, a gente vê que atrás da escola tem uma empresa também que contrata pessoas. Sim. E quando essa empresa que contrata pessoas valoriza aquele profissional fica. Então, ele começa e aí ele vai sendo valorizado, são cursos que são oferecidos. Então, a gente falando sempre aqui do Leonardo da Vinci, que é onde estudam 2 dos meus 4 filhos, é isso. A minha filha está lá há 8 anos, a minha filha mais velha. Então, ela foi alfabetizada por uma professora que vai alfabetizar a minha filha que vai entrar no ano que vem. Então, é muito bacana a gente olhar e ver que os professores... E a gente vê que tinha professores que não estavam dentro de sala de aula, estavam ali cursando a pedagogia e agora estão assumindo turmas. Por quê? Porque a escola investe em capacitação, em educação continuada, e não só essa capacitação pedagógica no sentido do conteúdo, mas aquele ambiente para proporcionar um ambiente bacana para o professor e, assim, ele também proporcionar para o aluno um ambiente gostoso de estar, né? Que a escola seja um lugar de trocas saudáveis, tanto para os professores quanto para as famílias e para os alunos, né? E a gente tem uma ideia que os professores estão ali a serviço dos alunos ou qualquer coisa assim. Isso precisa ser mudado, porque os professores, eles detêm todo aquele conhecimento e a gente valorizar e olhar para eles como seres humanos, como pessoas que também têm problemas, que também, né, passam por questões. E as famílias, né? E eu me coloco aqui como mãe de aluno, ter uma empatia também com o professor. Você imagina, né, um professor ali lidando com 20, 30, em salas de ensino médio, chega perto de 40 adolescentes. Então, primeiro que você tem que ter um perfil muito líder para você conseguir trazer a atenção de todos aqueles adolescentes com tantas distrações que a gente tem nessa idade, né? E a gente precisa ser uma pessoa bacana também. Então, eu acho que essa troca, eu acho que ela é essencial para todas as questões quando a gente fala de educação. A gente ter uma troca, família, escola, ela é sempre o melhor caminho. E eu acho que você trocar com o professor de uma maneira com parceria, né? A gente identificar que o professor está ali para nos ajudar, mas que a educação de base
ela vem de casa, né? A gente educa, nós como pais e mães, educamos nossos filhos e a gente leva para a escola para isso ser complementado. Mas eu acho que a gente precisa olhar essa vida agitada dos pais, com muitas demandas, com trabalho, acaba se delegando questões muito pontuais da educação dos filhos para a escola. Que devem ser aprendidas em casa, né? Com certeza, valores, claro que são reforçados no ambiente escolar e em toda a sociedade, né? Em todos os ambientes públicos, espaços públicos que a gente precisa reforçar os valores, a gente precisa reforçar o que é importante para cada ser humano, mas algumas coisas precisam vir de casa e a gente precisa ter esse olhar. Então, acho que é um dia para a gente olhar para os professores com carinho, entender que as escolas que valorizam esses profissionais são escolas que ensinam melhor, que entregam melhor aquele conteúdo para aquelas famílias e para aqueles alunos. E eu queria ouvir a sua história. Você falou que tem uma história bacana com o professor. Nossa, é muito marcante. Eu não sei se com todo mundo é assim, mas a professora que me alfabetizou, que me ensinou a ler e a escrever, é a professora que eu não esqueço. Tem vários professores que me marcaram, que são queridos e que eu lembro dos nomes, da fisionomia até hoje. Mas a tia Gisele, que me ensinou a ler e a escrever, eu jamais vou me esquecer. Recentemente a gente se encontrou no Instagram e foi uma alegria absurda. Eu pude ver como é que ela tá hoje. Ela, para você ver, ela continua dando aula no mesmo lugar. Imagina. Isso é muito bacana. Que é justamente isso que você falou. E quantas pessoas passaram ali pela tia Gisele e com ela, com toda a paciência. Eu me lembro que ela era muito paciente, muito cuidadosa. Quando chamava atenção, com conversa e tudo mais, sempre fazia com muito amor. E me marcou absurdamente. Eu tenho fotos dela em casa, eu tenho ela na minha memória muito viva. E hoje poder vê-la, eu vejo os filhos dela já grandes aí no Instagram. É muito bacana. A gente está ensaiando um café há um tempo que nunca saiu. Ai, que legal. Mas é demais. E Bia, é absurdo porque, às vezes, pode parecer redundante, mas a gente não reflete sobre isso todos os dias. Todo mundo passa pelo professor, não é? Independente do caminho que você tem escolhido seguir na sua vida, se você gosta de humanas, não gosta de humanas, se você é o presidente do Brasil, ou se você é o que quer que seja, jornalista, médico, gari, sei lá, o que quer que seja, você passou pelo professor. E como a gente, né, todo mundo tem que passar por eles, e por que a gente ainda não consegue enxergar a importância desses profissionais e viver numa sociedade onde eles são, de fato, valorizados, né? Então, se a gente puder fazer a nossa parte pequenininha ali, enquanto pai de aluno, que nem você falou, ensinando os nossos filhos, mantendo uma relação empática, amorosa com esses professores, cobrando da escola também que não... porque muitas vezes é uma relação conflituosa, né? Aquele professor fez isso ou deixou de fazer aquilo. Com certeza. Mas se tiver uma relação diferente, né? Cobrar que a escola acolha o professor, que a escola prepare o professor, que retenha os professores ali, para que não fique nessa rotatividade alta. A gente pode começar, talvez, mudar uma realidade, né, Bia? E quando a gente pensa em escolher uma escola para os nossos filhos, eu acho que isso pode ser um bom critério, né? Você olhar ali o corpo docente da escola, quanto tempo aquelas pessoas estão ali, né? Aquela diretora, aquela coordenadora, aqueles professores, eles estão ali atravessando gerações. E eu vejo muito isso no Leonardo, como eu falei. Então, assim, eu tenho histórias e memórias maravilhosas de muitos professores, e eu nem vou falar para não gerar ciúme e eu também não ficar culpada. Mas, assim, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso. E eu acho que os pais podem ter, nessa semana, um olhar mais bacana, né? E não só nessa semana, mas que essa semana seja uma semana de reflexão, para que a gente olhe os professores dos nossos filhos com um olhar de cuidado e pensar que eles estão ali aos cuidados daquelas pessoas durante muitas horas. Sim. Muitas vezes os nossos filhos convivem mais com os profissionais da escola onde estão do que conosco em casa. Então, para que a gente ter uma relação conflituosa? Eu acho que os conflitos existem e são feitos para serem resolvidos, com parceria, né, com troca, com discussões saudáveis. Então, acho que prestar atenção na capacitação dos professores, não só da parte pedagógica, mas de conteúdo, mas prestar atenção em como esses professores são tratados na instituição escolar que você vai escolher para o seu filho, porque isso faz parte. Se você tem uma empresa, escola, que valoriza o profissional e o seu colaborador, com certeza ela vai ter valores melhores
para passar para os nossos filhos, né? E eu acho que é isso que a gente busca, com certeza. Muito bem. E aí nisso entra também, Bia, a própria questão da preocupação das escolas com a saúde mental desses professores, né? A gente vê, em muitos casos, e acontece tanto na rede pública quanto na rede privada, professores exaustos, com questões envolvendo depressão, ansiedade, e que também precisam, a gente fala muito sobre escolas que possam ter psicólogos para os alunos, isso é demais, seria incrível se essa fosse a realidade de todos, mas também para os professores, né? Nossa, com certeza. A gente vê a rede pública, a gente tem uma quantidade de afastamentos, né? Porque aí ele tem aquela estabilidade e tudo, e ele consegue se afastar para se tratar. E na rede privada, a gente vê muitos professores adoecidos com cargas horárias muito altas. E é isso, é importante quando a gente tem, a gente no lugar aqui de pai e mãe, olhar para a instituição onde os nossos filhos estão e falar, será que eu tô pagando aqui caro para ele ser, eu tenho aula disso, eu tenho aula daquilo, o currículo é ótimo, a aprovação é ótima. E como esses professores estão sendo tratados? Como é a abordagem com esses professores? Eles têm boas cargas horárias, capacitação, cuidado emocional. Isso tudo é muito importante. E eu acho que isso está estampado na cara da escola. Quando a gente Não entra... é difícil perceber. Não é difícil perceber. Então, sabe, entrem nas escolas dos seus filhos, conversem com os profissionais, com os colaboradores, com o porteiro, com o professor, com a coordenadora. Entenda aquele clima. Com certeza, a gente, com feeling ali de pai e mãe, vai saber se está tudo bacana ou se tem ali alguma coisa que a gente não gostaria que os professores estivessem passando. Então, acho que vale a pena. Muito bem, então anota aí na sua agenda, hein? Dia 15, dia do professor, já separa aí um bilhetinho, um recadinho, um agradinho para o professor, professora do seu filho, você criança, adolescente também. Um agradecimento, um abraço, certamente já vai ser de grande valia. Excelente conversa, como sempre. Bia Albuquerque, obrigada por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem, Ari. Tchau, tchau.